Unidade 2, Energia, Conservação e Transformação. Aula 6.2, Conteúdo: Divisão celular, meiose. Habilidade: identificar a sequência do que ocorre na prófase. Olá, boa noite a todos, professores e alunos. Vamos dar continuidade à nossa aula de Biologia. Então, como vocês puderam perceber, a nossa aula de hoje é sobre divisão celular. A gente conheceu em outras aulas de como é constituída ali a célula, a gente conheceu a importância do DNA e na aula de hoje a gente está observando de que maneira ele se divide. Então, no início da aula, a professora Sara falou para vocês de um dos tipos de divisão celular, que é chamada de mitose. E vocês conheceram algumas características, a gente viu que a quantidade de material genético, ele não vai influenciar ali no caso da mitose, a gente viu que ela acontece ali para reparar tecidos, para o crescimento, ela acontece de uma forma mais rápida. Então, a gente vai relembrar um pouquinho algumas etapas da mitose, A gente viu que existem algumas etapas para que esse processo de divisão aconteça. E antes da mitose, a gente viu que existe aquela fase que é chamada de interfase. Essa fase é justamente aquela onde ocorre a duplicação do material genético, que foi até assunto da nossa última aula. A gente viu que lá no núcleo das nossas células existe ali o nosso material genético, o nosso DNA. E aí, antes que ele se divida, a gente sabe que tem uma célula que vai se dividir em duas, é necessário que aquele material genético ali permaneça. Então, para isso, ocorre aquele processo de duplicação que a gente aprendeu na aula anterior. O mesmo material genético que vai ter numa célula, terá em outra. Então, essa duplicação ocorre lá naquela fase da interfase, que é antes do processo de divisão. E aí a gente vai relembrar aí algumas dessas fases. Na imagem, a gente observa essa primeira etapa, Essas imagens representam aí pra gente as células que fazem parte aí do processo de divisão, e aí a gente tem a interfase, mostrando aí o processo de duplicação do DNA, e aí aquelas fases da mitose, Iniciando pela prófase, que é a primeira fase, onde ocorre o processo de condensação desse material genético, onde ele vai criando ali aquela estrutura que parece um X, que é o cromossomo, que é justamente um material genético bem condensado. Depois da prófase, a gente observa que tem um alinhamento desse material genético, desse cromossomo, onde essa fase é chamada de metáfase, Metáfase que lembra meio, Ela forma ali como se fosse uma linha equatorial, entre outras coisas que vão acontecendo e que a gente vai relembrar também. Depois da metáfase tem a anáfase, ana vem de separação, então ocorre a separação aí desses cromossomos. Telófase, que é o final aí do processo de divisão, e citocinese, que é aquela última etapa onde ocorre ali a separação do citoplasma, Então, a gente tem as fases que relembram aí a divisão celular por mitose. Então, não tem ali alteração no seu material genético. Ocorre o que? A duplicação desse material, onde de uma célula lá no final eu tenho duas com o mesmo material genético. E aí ele está acontecendo no nosso organismo, para reparar a célula, para o nosso crescimento, entre outras funções. Então, relembramos um pouco a mitose e a gente vai ver nessa nossa aula de hoje, que é sobre meiose agora, que é bem parecida com o processo de mitose, só que a gente vai observar que ela acontece em outro tipo de células, Então, antes de a gente dar início à aula de meiose, vamos observar o nosso desafio do dia. Olha aí. A pergunta do nosso desafio do dia é por que filhos do mesmo pai e da mesma mãe não são iguais? Então, a gente observa a imagem de uma família. Temos aí o pai e a mãe dos filhos, a gente consegue observar semelhanças entre eles, Mas por que não são iguais? A gente pode pensar um pouquinho na nossa família, nos nossos irmãos, por exemplo, A gente sabe que existe ali certas semelhanças, mas não nasce igualzinho, Com a mesma cara, com o mesmo temperamento, com a mesma altura, não. Cada um vai ter ali o seu jeito particular, Então, essa é a nossa perguntinha do desafio. Vamos falar da outra divisão celular. Como eu falei para vocês, existem dois tipos, mitose e meiose. A mitose, a professora Sala explicou muito bem para vocês como acontece, e agora a gente vai conhecer o processo de divisão chamada meiose. Olha só,
A meiose é o processo de divisão celular em que as novas células terão a metade do número de cromossomos que a célula-mãe. E aí um fator bem importante da meiose é que nesse processo ela vai formar células sexuais, que são os gametas. Então, quais são os gametas? O espermatozoide e o óvulo, tá? Esses são os gametas. O espermatozoide, que é produzido pelo homem, gameta sexual masculino, e o óvulo, que é produzido pela mulher, que é o gameta sexual feminino. Tá? Então, uma característica bem importante aí desse processo de divisão é que a meiose, ela demora bastante para acontecer. No caso ali do processo de divisão por meiose dos gametas masculinos, ele pode demorar ali cerca de 1 mês para acontecer. E no caso da mulher, na formação do óvulo, ela inicia lá no seu estágio embrionário, quando está lá na barriga da sua mãe, quando ainda é um feto, e ela dá continuidade depois de décadas. Então, olha só, essa é uma das principais diferenças também, porque no caso da formação dessa célula, para que aconteça todas essas etapas da divisão, ela demora ali um bom tempo. No homem, aproximadamente 1 mês, e da mulher, que vai demorar ali décadas, para finalizar o seu processo de divisão. Na mitose, não. Dependendo ali do tipo de célula, ela pode acontecer em algumas horas, por exemplo, tá? E aí a gente vai observar que a meiose ela acontece em 2 etapas. Tem a meiose 1 e a meiose 2. Olha aqui na nossa imagem. A gente observa aqui em cima a representação da mitose, que é a divisão explicada lá pela professora Sara. E aí no processo de mitose a gente tem a quantidade de 46 cromossomos. Tá? É bem importante a gente guardar essa quantidade de cromossomos. Tá? Então as nossas células elas apresentam sempre ali 46 cromossomos, o que a gente chama de células somáticas, tá? Que fazem parte ali da composição do nosso corpo. No caso das células que fazem parte dos gametas sexuais, ele vai ter um número reduzido, A gente vai observar que ela vai apresentar ali 23 cromossomos, que é justamente a metade do número de cromossomos. Então, por que eu tenho que ter 23? Porque, imagina lá no momento do processo de fecundação. O meu objetivo é formar um encontro entre o gameta sexual masculino e feminino. Cada um deles precisa levar o quê? 23 cromossomos, porque no final eu tenho que ter o meu número total, que é 46. Então a gente vai observar que no processo final da meiose, cada gameta vai ter a quantidade de 23 cromossomos, porque a soma dos dois dá 46. Então imagina só, eu tenho que ter células no meu corpo com 46 cromossomos, que é a quantidade de material genético lá dentro de cada célula do meu corpo. Para isso, tem que ter um espermatozoide com 23 e um óvulo com 23. Quando eles se encontram, ocorre o processo de fecundação, esses cromossomos ali se unem e aí a gente tem um total de 46, Um novo embrião, um novo indivíduo com novas características, tá? Então, guardando aí sempre essa quantidade, 46 e 23. 23 vai ser sempre a metade, que é justamente o que a gente chama aqui de células haploides, que tem a metade do número de cromossomos. Quando a gente fala células haploides, são com 23. Se a gente fala de células diploides, são 46, ou seja, é o dobro, tá? Vamos voltar aqui para a nossa imagem. E aqui a gente observa as 2 fases, A gente tem aqui uma célula com 46 cromossomos, e aí tem a primeira fase, que é chamada de meiose 1. A gente fala que ela é uma fase reducional, porque vai reduzir ali a quantidade de cromossomos, onde cada um vai ter 23. E a segunda fase, que é a meiose 2, que a gente fala que ela é equacional, porque vai permanecer a quantidade de cromossomos no final da divisão. Então, observem que de uma célula, no final desse processo, eu tenho 4 células sexuais, tá? Do gameta. E aí com materiais genéticos diferenciados, tá? Então essa é uma outra diferença
do processo de divisão por meiose, né? Porque vai ter ali uma troca de material genético. Justamente essa é a importância da variabilidade genética, né? Por isso que nós somos todos diferentes, porque nesse processo de divisão de meiose ocorre ali a troca do material genético e nessa troca o indivíduo vai nascer com novas características, porque se não acontecesse aqui o processo de meiose, todo mundo seria igual, né? Não teria diferença nenhuma. E aí a gente vai conhecer cada fase dessa que acontece aqui no processo de meiose. A próxima imagem vai mostrar pra gente, com um pouco mais de detalhes, né, essas etapas. Então, a gente tem aqui as etapas da meiose, aqui a representação da intérfase, né? Então, antes do processo de divisão celular, ocorre aqui a duplicação do material genético, né? Então, ocorreu ali a duplicação do material genético antes do processo da meiose. A primeira fase é a prófase. Essa fase é bem importante, a gente vai já conhecer um pouquinho mais sobre ela, porque é justamente nessa fase que ocorre a troca do material genético. E aí vem aquelas fases que a gente conheceu no processo de mitose, né? A prófase, a metáfase, quando ela se encontra bem ao centro, a anáfase, que é o processo de separação, e a telófase e citocinese, tá? Então, essa aqui é o que a gente chama de meiose 1. E depois a gente observa a meiose 2, né? Onde cada célula vai acontecer as mesmas etapas aqui, ó, de prófase, metáfase, anáfase e telófase. E no final, eu tenho aqui, ó, 4 células. Tá bom? Então, são todas essas etapas que acontecem no processo de meiose. Tá? Ocorre 2 tipos de meiose, meiose 1 e meiose 2. Cada fase dessa meiose tem aquelas etapas, prófase, metáfase, anáfase e telófase. E a gente vai relembrar um pouquinho sobre cada uma delas. Tá? É bem parecida com o processo de mitose, só que na prófase 1 da meiose 1 ocorre ali a troca desse material genético, que é o chamado crossing over, né? Que é bem importante aí para a variabilidade genética. Então, vamos iniciar, vamos observar aí o processo de prófase 1. Olha só. Na prófase 1, é a fase complexa, dividida em 5 subfases. Tá? Então, aqui a gente tem o nome dessas subfases que está presente na prófase 1. Lembrando que antes da prófase 1, ocorreu a duplicação desse material genético lá no núcleo das nossas células, tá? E aí, essas subfases são divididas em leptóteno, aqui ó, leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Tá? Então, quando a gente fala de prófase 1, a gente fala também dessas subfases. O que é importante a gente saber aqui nesse momento é que nessa fase chamada de paquíteno ocorre o que a gente chama de crossing over. Tá? Então, crossing over é a fase onde ocorre aqui a gente observa aqui nessa imagem, é o crossing over, que é justamente a troca de material genético. Tá? Então, vamos imaginar aqui que eu tenho o meu cromossomo, né? Ocorre o processo ali de cromossomo, de condensação do material genético e a formação de cromossomos. Os cromossomos que são iguais, né, eles vão se pareando, eles vão ficando bem próximos um do outro. E aí o que acontece? Quando eles se aproximam, ocorre ali a transferência de alguns materiais genéticos, que é o que a gente chama de crossing over, que é justamente a transmissão ali genética. E é justamente esse crossing over que vai fazer toda a diferença no processo de meiose, porque lá no final eu tenho cromossomos diferenciados, que é justamente o objetivo, né? Formar ali gametas com cromossomos diferenciados para variabilidade genética. Tá? Então, dessas fases da prófase 1, a que é bem importante aqui, ó, é o crossing over que acontecem nessa subfase chamada de paquíteno, tá bom? E aí a gente vai observar também um vídeo, né, que vai mostrar pra gente um pouquinho dessas etapas relacionadas aí ao processo de divisão por meiose, né? A gente vai observar um pouquinho aqui. Olha só. A gente observa aqui uma célula, né? Esse material que está bem aqui ao centro, né, representa o núcleo da célula. E a gente observa que ocorre a replicação do DNA,
que a gente viu na aula anterior, que é justamente aquela duplicação do material genético. E ela vai acontecer na fase S da intérfase, que é justamente aquela fase que antecede a divisão celular, que é justamente para replicar esse material. Aí a gente vai observar, né, que ele vai se condensando, né, vai se condensando, vai ficando mais compactado e menor, e vai formando essa estrutura que a gente chama de cromossomo. Olha só, a gente vai observar que os cromossomos são formados por cromátides irmãs, como se fossem aqui, ó, com o mesmo material genético. Além disso, a gente observa aqui a presença dos centríolos, que são estruturas que estão presentes lá no citoplasma da minha célula, lembrando que aqui é o citoplasma, aqui é o núcleo e por volta até a membrana plasmática. Então, nos centríolos ocorre também um processo de duplicação, além da duplicação do material genético. A gente vai observar a importância dele para o processo de divisão desse material. Tá? Então, olha só, a formação dos centríolos, a duplicação deles e a formação do fuso também, que é utilizado no processo de divisão. Aqui a gente tem com mais detalhes, né, de que maneira o cromossomo fica lá no núcleo da célula. A gente observa aqui o centrômero, que é justamente aquela região que ocorre a ligação aqui, ó, das cromátides irmãs. Lembrando que tem o mesmo material genético porque foi duplicado. Então, o mesmo material que eu tenho de um lado, eu tenho do outro. E aí o centrômero une essas duas cromátides irmãs, formando aqui esse cromossomo bem condensado, bem compactado, porque ele precisa ficar assim para o processo de divisão. E a gente vai observar ali a próxima etapa. A gente observou ali que ele ficou bem condensado, nessa etapa começa ali na prófase, o processo de condensação, e aí ocorre o pareamento dos cromossomos que são homólogos, né? Aqueles que são iguais, eles vão se parear, tá? Então, ele duplicou, formou ali aquele cromossomo compactado, e aí ele vai, ó, se duplicar e ficar pareado, tá? Então, essa etapa está presente lá na prófase 1. Vamos continuar observando, olha só. E aí a gente observa justamente o crossing over. O crossing over, olha só, ocorreu aqui a troca de material genético. Então, tem ali aquele cromossomo que foi pareado, porque eles são iguais. Lá na minha prófase 1, naquela fase que a gente observou da prófase 1, ocorre o que a gente chama de crossing over. Observa pela coloração que mudou, né? Para a gente conseguir identificar a troca do material genético. Aquela parte da perninha do azul foi para o rosa e a parte da perninha do rosa foi para o azul, né? Que mostra para a gente aí essa troca do material genético naquele cromossomo. Tá? Então, essa etapa é chamada de crossing over. Vamos observar o restante. E aí a gente começa, né, a observar também a movimentação dos centríolos, né, lá no citoplasma da célula. Observe aqui que aquela carioteca, ela vai desaparecendo, né, porque esses cromossomos precisam se movimentar aqui dentro. Tá? Então, vamos continuar observando. Olha só. A gente tem ali a movimentação dos centríolos, onde vai cada um para cada polo. E aí a gente observa a diferença do processo de meiose para a mitose. Na mitose eu tenho o mesmo material genético, né, não mexeu. E no caso da meiose, através daquele crossing over, ocorreu aqui, ó, troca de material genético, que é justamente, né, o fator principal ali para a formação de novos gametas com novas características, tá? Então a gente observa essa comparação no caso da meiose e da mitose. Olha só. Aí a gente ainda observa a fase de prófase. Ok? Aqui os fusos, né, que se ligam na região do centrômero também, tá? Então, essa é a primeira parte, prófase, com a formação dos cromossomos, o processo de condensação, e na fase da prófase 1, da meiose 1, eu tenho o crossing over, tá? Que é essa fase bem importante de troca de material genético. E a ligação aqui dos fusos do centríolo nessa região do centrômero, porque ele vai precisar ali puxar esses cromossomos daqui a pouquinho, tá? Então, vimos um pouco essa fase inicial. Vamos conhecer a próxima fase, que é a metáfase 1 e a anáfase 1. Na metáfase 1, o fuso acromático prende-se aos pares de cromossomos homólogos e dispõe-se na região equatorial. Tá? Então, quando a gente fala de metáfase, a gente lembra de meio,
né? Então, o cromossomo vai estar nessa região equatorial, bem ao centro. E aí os fusos que fazem parte lá das fibras, né, dos fusos, eles vão se ligar ali nessa região aqui, ó, de cada cromossomo, tá? E depois a gente tem a fase da anáfase, né? Ana vem de separação. Olha só, ana vem de separação. E na anáfase, cada par de cromossomos vai para um polo da célula, né? Então, a gente observa aqui essa separação dos cromossomos. Tá lembrando que na meiose 1 vai ser a separação dos cromossomos que foram ali duplicados. Depois da anáfase, a gente vai observar a próxima fase, que é chamada de telófase. Olha só. A telófase, os cromossomos começam a se descondensar. O fuso acromático se desfaz e o núcleo reaparece, né? Como a gente consegue observar aqui nessa imagem. Né? Então, aquele cromossomo que estava compactado em forma de X, ele vai se descondensando e aí vão ficando fios aqui, ó, de DNA. Tá? Então, a telófase é justamente isso. A carioteca começa a reaparecer, né? A gente começa a observar o núcleo dessa célula e aí na citocinese ocorre a separação da célula em si, a separação do citoplasma, formando ali duas células, tá? Então a gente tem aí as fases que representam a meiose 1. Observamos a continuação, né? A metáfase, a telófase, a citocinese, a gente vai voltar aqui com aquela animação que vai mostrar para a gente justamente cada etapa dessa. Tá? Então, olha só. A gente observou a prófase, aqui a gente tem a metáfase, que fica nessa linha equatorial, os cromossomos homólogos. Tá? Então, observe que eles estão bem ao centro, estão ligados, e aí os fusos dos centríolos ligam naquela região chamada de centrômero. Tá? A gente vai observar a continuação. E aí, o que acontece, né? A gente tem aqui a formação da metáfase, a gente vai observar a próxima fase, que é chamada de telófase. A gente vai observar, na verdade, que é a anáfase. A gente vai observar o processo de separação desses cromossomos através desses fusos ó, que vão encurtando. Então, o fuso vai encurtando e aí a quantidade de cromossomos vai ficar igual em cada célula, tá? E aí, observe o processo de citocinese, né, a finalização da citocinese e a descondensação do cromossomo. Observe que eles estavam bem condensados e agora ele já está nesse formato, né, com o material genético mais disperso, mais desprendido no núcleo das células. E aí a gente observa que o núcleo volta a aparecer. Tá? Então, olha só, essa é só a primeira fase da meiose 1. A gente observou ali todas as etapas e uma fase bem importante é aquela do cross-over da prófase 1. E aí a gente vai dar continuidade, né? Lembrando que tem duas fases de meiose. E aí a gente vai observar o que acontece na meiose 2. Os eventos são os mesmos da mitose, né? A gente vai observar que tem novamente aquelas fases que a gente observou anteriormente, né? Vai ter a fase de prófase, metáfase, anáfase e telófase. Tá? Qual é a principal diferença aqui? Né? A gente tem aqui a representação da meiose 2. É que nesse processo não vai ocorrer mais aquela duplicação do material genético. Vai ocorrer somente a continuação do processo de divisão, né? Então, todas aquelas etapas vão acontecer, né? Vai acontecer novamente a condensação desse material genético, eles vão ficar novamente centralizados lá na célula, eles vão se separar e no final eu tenho ali, ó, 4 células, 4 gametas, né? Com material genético diferenciado. Olha só, a gente consegue observar através dessas cores que cada uma vai carregar um material genético diferenciado, tá? Que é justamente a variabilidade. E aí a gente vai mostrar um vídeo para vocês que mostra pra gente novamente esse processo de meiose 2, com cada fase dessa novamente, tá? Então, a meiose 1 ocorreu aquela redução, de 46 eu tenho 23, e no caso da meiose 2 eu observo a mesma quantidade,
Tá? Então, olha só, prófase 2, a gente observa que vai novamente condensar esse material genético. Olha só, condensou novamente, ficou naquele formato de cromossomo. Metáfase 2, o que acontece? Ocorre ali que eles vão ficando bem ao centro, né? Eles precisam ficar ao centro. Anáfase, vamos voltar só um pouquinho, tem como? Qual é a principal diferença aqui? Lá na meiose 1, eu tinha o quê? Eu tinha cromossomos pareados. No final, foi um cromossomo para um lado, um cromossomo para o outro. Nessa etapa, a gente vai observar que as cromátides irmãs que irão se separar. Então, olha só, eu tenho um cromossomo, parece uma tesourinha ali, né, cortando essa célula, e aí os fusos do centríolo vão se ligar ao centrômero, e olha só, aqui a gente observa que as perninhas de cada cromossomo foi se separando, né? Então, eu tenho ali como se fosse um X, e aí no final ela se separa. E aí a gente tem o processo final, que é justamente aquele de telófase e a citocinese, né? Que é a clivagem, né? Quando essas células vão se separando mesmo. Aí a gente observa no final 4 células com material genético diferenciado. Tá? Então, é assim que acontece na produção das células sexuais, no gameta feminino e no gameta masculino, na formação de espermatozoide e na formação de óvulo, porque eles precisam trazer um material genético diferente para a produção, para a formação, né, de um novo indivíduo, de um novo embrião com novas características. E aí a gente trouxe também, no caso, né, a relação da meiose com processos de síndromes ou doenças genéticas. Porque o que acontece? A gente já observou que é necessário ter uma quantidade de 46 cromossomos nas células somáticas, que fazem parte ali do meu corpo. E na célula sexual, eu tenho que ter 23, porque a união dos 23 com 23 eu tenho 46. E pode acontecer, naquela etapa que a gente observou da anáfase, onde elas se separam, de ocorrer uma falha nessa separação. E aí, nesse processo de falha, vai um cromossomo a mais ou um cromossomo a menos para essa célula. E se ocorrer o processo de fecundação dessa célula que tem um cromossomo a mais, essa falha, por exemplo, pode gerar uma síndrome. E a gente vai observar o exemplo da síndrome de Down, que é justamente a falha que ocorre na meiose. Tá? Então, pode ocorrer dos cromossomos que deveriam se separar e ir para o mesmo polo. E aí, quando ocorre essa falha, né, no processo da formação do gameta, alguns, né, embrião podem morrer e outros podem continuar ali o seu desenvolvimento, né, a sua reprodução, mas aí pode gerar a síndrome. E aí a gente observa uma criança com síndrome de Down, e a síndrome de Down a gente pode observar o seu cariótipo, né? O que acontece com uma pessoa que tem síndrome de Down? Ela tem um cromossomo a mais lá no par 21. Né? Então, a gente vai observar o cariótipo para a gente observar a diferença de uma pessoa que tem síndrome de Down e de uma pessoa que não tem síndrome de Down. Essa imagem aqui representa para a gente o que a gente chama na biologia de cariótipo. O cariótipo, ele representa a quantidade de cromossomos que cada indivíduo tem. Aqui a gente observa os pares de cromossomos. Observe que vai de 1 até o 23, sendo que o último par é sexual, tá? Nesse caso, né, XY representa uma pessoa do sexo masculino. Se fosse XX, estaria representando um cariótipo do sexo feminino. Observem que em cada um deles, o que é que eu tenho? 2 cromossomos em cada um. No total, né, eu tenho aqui um total de 46 cromossomos. Lembrando que são 23 pares. É só a gente utilizar a continha, né? 23 vezes 2, eu tenho no total 46 cromossomos. O que acontece com a pessoa que tem síndrome de Down é que no cromossomo, né, no seu par 21, o que ele tem? Um cromossomo a mais. Então, era para ele ter somente 2, mas ele tem um cromossomo a mais, que é chamada até de trissomia do 21, porque é justamente nesse par do 21 que ele deveria ter 2 e ele tem 1.
E aí a pessoa vai ter algumas características diferenciadas, né? Quem tem a síndrome de Down. E aí, qual é essa relação? É que lá na minha meiose, no meu processo de divisão por anáfase, né, quando ocorre a separação dos cromossomos, ocorreu uma falha. No lugar de um para um lado, um para o outro, foi um a mais. E aí esse um a mais no processo de fecundação ocasionou o quê? Ele apareceu com 3 cromossomos. Tá? Então, trissomia do 21, porque lá no 21, no lugar de ter 2 cromossomos, eu tenho 3. E aí acontece que a pessoa que apresenta esse cariótipo, né, com um cromossomo a mais, ele tem síndrome de Down. Tá? Então, esse é só um exemplo para relacionar ali a falha que pode acontecer no processo de divisão e que pode ocasionar síndromes ou outros tipos de doenças também, né, outros tipos de síndromes relacionados ao processo de divisão celular. Tá? Então, essa imagem representa para a gente o cariótipo humano, né? O cariótipo no caso de uma pessoa que tem síndrome de Down, e a gente observa que ela tem um cromossomo a mais. Então, no lugar de ter 46, no caso aqui, né, ela tem 47, tá? Porque ela vai ter esse cromossomo a mais no 21. Então, essa é a diferença, né, no caso do cariótipo de uma pessoa com síndrome de Down. E aí a gente vai fazer um resuminho, né, porque a gente viu que a meiose é bem extensa, né, que ela tem aí as suas diferenças, tem as suas fases, mas que ela é mais extensa, tem 2 fases, né, ocorre ali troca de material genético. Então, vamos observar um pouquinho, né, cada uma das etapas. Antes da meiose, o que eu tenho? A replicação do DNA. O DNA está lá na minha célula, ele precisa se dividir, então o que ele vai fazer? Ele vai se duplicar, como a gente observou na nossa aula anterior. Ele se duplicou, eu tenho aqui ó, a formação de cromossomos, que estão condensados e estão compactados. Na meiose 1 é aquela fase reducional. Eu tenho 46 cromossomos, eu vou formar 2 células, cada uma com 23. Na meiose 2, ela é equacional, vai continuar a mesma quantidade. Essa quantidade de células, de cromossomos aqui, eu vou observar que vai acontecer o quê? A separação das cromátides irmãs, através daquelas fases que a gente observou. Né? Tanto na meiose 1 quanto na meiose 2, acontecem aquelas 4 fases, prófase, metáfase, anáfase e telófase, né? Que é justamente para que aconteça o processo de divisão. Um outro fator bem importante que a gente não pode esquecer é que na prófase 1 da meiose 1, acontece aquele processo de crossing over, que é a troca do material genético. Por isso que lá no final, ó, quando eu tenho as minhas 4 células, eu apresento elas com material genético diferenciado. E aí, como eu falei para vocês, isso é importante para a variabilidade genética, porque no momento da fecundação vai formar um indivíduo com as suas próprias características, né? Porque vai ocorrer aqui, ó, a união de gametas diferenciados, tá? Então, espero que vocês tenham compreendido a importância dessa divisão celular para a formação de gametas, sendo ele masculino ou feminino, espermatozoide ou óvulo, para a formação de um novo indivíduo. Né? Lembrando que no final, cada um vai ter a metade do número de cromossomos, que são 23 cromossomos. E aí, espero que vocês tenham compreendido, né? Uma boa noite para todos vocês e até amanhã. Até amanhã!